a gente vai falar do técnico Hernan Crespo, né? Ele cravou que ele permanece no São Paulo para a próxima temporada. E aí, cara, teve uma pergunta muito interessante do Baceggio, né? Que ele perguntou para ele, falou, cara, você estava no Al Ain, lá você disputava Champions Asiática, campeão, tudo mais. E em outros trabalhos você também brigava pela parte alta. O que te motiva a estar no São Paulo, mesmo entendendo que você vai ter aí, então, uma luta árdua, talvez até contra um Z4 para a próxima temporada? Ele dá uma resposta interessante, bora ouvir o técnico Hernan Crespo. Não tem razão. Então, o que eu falei, a gente quando ligaram para mim, estamos lutando para... São Paulo chamou e estou aqui. ¿Por qué? Porque São Paulo é grande, porque quero ajudar, porque quero uma mão. Vamos a ver. Tenemos otro año ainda juntos, vamos a ver qué acontece durante el año que viene, para ver si tenemos bases como para continuar o no. Depende si gustó también a la altura de las mudanzas que tal vez vamos a tentar de hacer. Acreditar, tener esperanza de que tal vez no va a ser eu el protagonista, porque como falei 3 días atrás, acho que va a precisar de muchos años. Mas eu cheguei aqui, claramente, quando uno chega a um clube, tenta de pegar valor e tenta de agregar valor. A ideia é essa, tentar ajudar, para quando a gente tenha que sair, deixou um clube melhor do que encontrou. Então, vou a chegar personalmente a ver a São Paulo grande, não sei, mas vou a trabalhar como para que talvez outros possam aproveitar dessa situação. Mas a gente chegou aqui para trabalhar, dar o melhor possível, com as possibilidades que a gente tem, mas tentar sempre de pensar em positivo e tentar de melhorar. Tá, então ele falando, né, que o sentimento não tem razão e falando um pouco dessa permanência. É um cara realmente, acho que é o técnico certo para esse momento que vive o São Paulo, né, Chacon? A gente fica sempre com esse receio de que ele enche o saco. Você fala, porra, toda vez é esse mesmo problema, né? A diretoria em nada melhorou desde que ele saiu. Eu, particularmente, quando ele voltou, até comentei, falei, cara, eu na posição dele, eu achei ousado ele voltar, né? Porque talvez na posição dele, voltar para uma diretoria que te deve dinheiro, para um time que estava brigando para não cair e tudo mais. Ele foi corajoso e acho que é um técnico ideal. É bom, ele também falou na coletiva que ele fica, né? Ele cravou que ele fique, ponto final. E é bom que ele tenha esse combate também, ele tem uma leitura, ele entende o que é o São Paulo. Hoje, para o cara treinar o São Paulo, não tem que só olhar para a parte do campo, né? Ele tem que olhar para todo o externo contexto. Isso ele é um cara bom nesse sentido. Mas precisa melhorar a condição para ele trabalhar, cara. Não dá para o São Paulo ter mais uma temporada como foi esse ano, com muitas lesões, contratações questionáveis. Ele pede X, chega Y. É muito difícil, cara. Vai sendo algo assim, desgastante para a torcida e para ele também, Chacon. Tá sem áudio. Enfim, agora sim. Sem dúvida, eu acho que é realmente muito desgastante, mas eu acho que ele não é como eu posso dizer, eu acho que também ele entra como responsável no setor dele, quando ele erra em substituições, escalações, indicações de contratação, como por exemplo foi o Rigoni, né? Algumas coisas o Crespo também tem a sua culpa, né? Mas eu não tenho dúvida que ele tenta acertar e ele não faz, quando ele erra de propósito. Não, eu acho que ele criou uma grande identificação com o São Paulo na primeira passagem, onde ele também tem responsabilidade quanto ao que foi o ano de 2021, né? Com aquele tanto de lesões, pelo corpo técnico que ele tinha e pela atitude dele de aceitar de forma passiva, porque ele não chegou quando falaram para ele que o Paulistão era a Copa do Mundo, ele não falou assim, olha, não posso comprometer o ano todo, vindo agora de uma sequência. Acabou o campeonato, tem 2 dias, 3 dias contra o Flamengo e aqui a gente está estreando contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? E ele aceitou isso. Ele aceitou isso também. Então, acho que aquela questão de lesões da primeira passagem, ele também tem uma parcela de culpa. Acho que o Crespo não é o santo Crespo, né? Que pode e deve ser isentado de tudo. Não, ele tá à parte, nada é culpa. Eu acho que é uma culpa, mais uma vez, culpa compartilhada. Acho que todos os setores têm culpas direcionadas,
focadas. O Crespo hoje, muito mais em questões táticas, eventualmente de um jogo para o outro, escolhas de escalação inicial, de substituição, o que ele pensou, se a marcação vai ser individual, se vai ser em bloco, se vai ser linha baixa, linha alta, enfim. E o restante da diretoria em outros pontos. Bacana, legal. Isso a gente já chegou num consenso, né? Eu acho que ficar para o ano que vem é essencial para você ter uma continuidade de trabalho, porque as merdas acontecem quando você fica trocando toda hora de técnico, quando você não sabe o que você quer da sua vida. E o Crespo segurou muito o rojão na primeira passagem e agora ele vem falando um pouco mais. E eu espero que ele tome essas atitudes de, se alguém da diretoria chegar, não, a gente precisa da dedicação total no Campeonato Paulista agora de 2026 para ser campeão, e fale, meu amigo, não dá. Vai comprometer todo ano. Vai comprometer toda a temporada. Eu preciso dosar aqui, até porque não vai ter isso em 2026, pelo calendário que já começa logo cedo com o Campeonato Brasileiro. A dedicação tem que ser total no Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, o Crespo é um ser humano, falho como todos os outros, e vai errar. Assim como. Só que assim, o erro dele é um erro do dia a dia, do trabalho e tudo. O erro das direções essa e passadas são erros que vão destruindo o São Paulo há muito tempo. Muito tempo. É sistemático, é uma coisa que acaba prejudicando o São Paulo de forma estrutural. É muito mais difícil do que um erro de jogo, um erro de escolhas, que não podem ser isentadas. São coisas que ninguém pode ser intocável. Jogador, treinador, dirigente, nenhum. Mas eu acho muito bom que o Crespo fique para a próxima temporada. E a gente estava falando sobre essa questão de departamento médico passado. O Gui falou que em 2021 também teve muito problema de lesão, também pela questão da intensidade do treino. E é uma coisa que só não me fecha a conta, e eu gostaria de entender muito, quem dava um treino muito pesado era o Fernando Diniz. E nos últimos 5 anos, foi o técnico que menos sofreu com lesão, principalmente muscular. Foi o que menos sofreu com isso. E era um treino que durava 1 hora e meia no máximo de treino por dia. Intenso pra caramba, resolveu, abraço, tchau. Aí é entender o porquê que, com o Fernando Diniz, com também treinos intensos, como a gente tinha relato, pelo menos, não aconteciam tantas lesões. O que naquele momento existia no São Paulo... O time tinha menos veterano, não tinha, Chacon? De lembrança curta, assim. Perfeito, mas o Marcos Antônio não é veterano e tá indo em sua segunda, terceira lesão seguida muscular. Então não acho que é uma conta simples. Precisa ser feita uma análise mais séria aí do como eu posso dizer, do São Paulo para a próxima temporada. O que aconteceu para esse número ser pequeno e do nada aumentar muito nos últimos tempos, né? E com jogadores mais velhos, mais jovens, para mim é uma gestão. Mas enfim, voltando ao assunto Crespo, acho muito bom que ele permaneça para dar continuidade de trabalho. Se você não tiver continuidade no trabalho, e se você não tiver uma confiança e assim, um projeto do que você quer para o clube, vai ficar difícil, vai trocar. Aí tira o Crespo e puxa um técnico que não tem nada a ver com o Crespo. Você começa tudo do zero. Aí é difícil você obter algum resultado lá na frente. Exatamente. E só, Nápoles, em cima disso também, né? Ele cravando essa permanência, ele deu um desabafo muito bom, né? Pós-jogo contra o time do Flamengo, onde ele falou dos processos equivocados, né? Do São Paulo e que o dinheiro encurta o caminho. Então tem 2 caminhos. Ou a gestão começa a fazer as coisas de forma certa, séria e transparente durante 3, 4 anos, que aí você ajeita a casa, ou você encurta com investimento, com uma SAF, que aí são outras formas de gestão. O fato é que eu acho que ele é o técnico ideal para esse cenário. O que você acha que de cara precisa mudar na montagem, né? Porque, assim, a gente está pensando que o Campeonato Brasileiro começa em janeiro já. Então, vai ter Paulistão, Brasileirão e talvez pré-Libertadores para o São Paulo. Tudo já no começo do ano, janeiro, fevereiro. O que você acha que tem que mudar de cara para o São Paulo? De repente, deixar de contratar jogador 30 a mais? Qual que você acha que tem que ser o ponto para já pensar na próxima temporada, desde hoje, que tem que ser instaurado no São Paulo, Nápoles?
Vamos lá, Gabi, são muitos pontos aqui que a gente tem que analisar. Essa questão da diretoria ter transparência, sinceramente, eu não tenho esperança alguma. Isso nunca aconteceu e acho que vai ser difícil ser diretor de São Paulo entregar isso para o elenco, para o time, para o torcedor. Sobre o Crespo, para mim é o técnico ideal, pensando em 2026. O problema do São Paulo não é técnico, está muito longe disso. E o Crespo, ele tem uma virtude que me agrada bastante e que eu não esperava quando ele voltou. Ele é um técnico de costas largas. Nas coletivas, ele fala o que tem que falar e não quer saber se vai pegar mal com diretoria ou não. Ele está expondo muita coisa errada que está acontecendo no São Paulo, sem medo do que pode acontecer. São poucos os técnicos hoje que assumiriam o São Paulo e seriam tão sinceros assim com o torcedor. E o Crespo está sendo muito sincero. Não sei se porque ele tem moral com parte da torcida por conta do título paulista, se por conta do bom começo que ele teve nesse ano, mas o Crespo assumiu uma postura referente aos problemas do São Paulo que me agrada bastante, que é a postura de sinceridade. Se a diretoria não é sincera com o torcedor, o Crespo é. E o Crespo joga a responsabilidade para a diretoria do São Paulo, coisa que eu me lembro aqui de cabeça só do Rogério Ceni ter feito nos últimos tempos. E o Rogério Ceni tem as costas mais largas que qualquer um no São Paulo. Então o Rogério Ceni pode assumir esse papel. O Crespo me surpreende muito e me agrada muito. É um técnico de muito caráter. A gente estava de 2021, por exemplo, vale destacar, em meio a tantas lesões que tiveram em 2021, o Crespo teve a oportunidade de permanecer no São Paulo, mas sem o seu preparador físico, que era naquele momento apontado como o principal culpado por todas as lesões do São Paulo, enfim. E o Crespo bateu o pé e falou: não, eu só fico se ele ficar. Se eu não me engano, é o Corran, alguma coisa assim, não vou lembrar o nome Alejandro dele ao Corran. certo. Alejandro Corran, perfeito. E depois o Corran saiu da comissão técnica do Crespo, mas enquanto estava no São Paulo, o Crespo manteve ele até o final. Não abriu mão de um dos seus principais pilares do trabalho do Defesa e Justiça, que o Crespo conquista a Copa Sul-Americana no ano anterior à chegada ao São Paulo. Então, é um técnico de muito caráter e um técnico que quer estar no São Paulo. Hoje, quem quer estar no São Paulo tanto quanto o Crespo? Eu não vejo ninguém. Nem dentro de campo, nem fora de campo. O Crespo quer muito estar no São Paulo. O Crespo tem um carinho pela instituição São Paulo Futebol Clube que chama muito atenção nos dias atuais. Então, só isso já valoriza ainda mais um técnico que sim tem boas ideias, que sim tem bons resultados enquanto tem em mãos um elenco qualificado, sem sofrer com lesões. Quando ele chega, ele consegue uma sequência que o São Paulo há tempos não tinha. Então, o Crespo tem também muitas virtudes. E gosto também, inclusive, da notícia que sai que o Crespo pede um elenco mais jovem para o ano que vem. O São Paulo precisa disso já há algum tempo. Você citou, Gabi, o elenco 30 a menos seria muito interessante de ver na mão do Crespo. Porque com as ideias dele, é difícil serem executadas com o Luiz Gustavo, que nem acho que está jogando mal, tá? O Luiz Gustavo tem sido um ponto interessante nesse momento final da temporada do São Paulo, porque ele volta bem, volta fazendo bons jogos. Jogou muito bem contra o Vasco da Gama, fez gol, jogou bem contra o Flamengo, apesar do resultado empate em 2-2, mas é um cara de 36, 37 anos. Esse cara não consegue te entregar intensidade em 30, 40 jogos na temporada. E o São Paulo é um time que faz 60, 70 jogos no ano. Então o elenco precisa de fato ser mais jovem. Precisa de jogadores de um vigor físico mais avantajado. O elenco do São Paulo também, se parar para pensar, o camarada citou no chat o jogo de ontem, Palmeiras e Mirassol. Se você for ver, são dois elencos fisicamente muito fortes também, né? O São Paulo tem poucos jogadores fisicamente mais fortes, são jogadores mais franzinos. Isso acaba interferindo também, claro. É um time mais, de certa forma, mais leve, mais habilidoso, mas é um time mais fraco. O São Paulo precisa de jogadores fisicamente mais fortes, de um vigor físico mais interessante, justamente para aguentar essa sequência de 70, 60 jogos numa temporada. Então, acho que nesse primeiro momento, pensando em 2026, o Crespo mantido no cargo, o Crespo querendo estar no São Paulo, acho que esse processo de trazer um elenco mais jovem, montar um elenco mais jovem, com menos jogadores experientes, acima da casa dos 34, 35 anos, eu acho que é uma boa saída inicial. Como o Chacon citou, ano que vem o Campeonato Brasileiro começa já em janeiro. Vai ser paralelo ao Campeonato Paulista. Então, não vai ter aquela conversa da diretoria com o Crespo de vamos priorizar o campeonato estadual. Isso não vai existir, porque ao mesmo tempo vai ter o Campeonato Brasileiro. E se você não der atenção para o Campeonato Brasileiro desde o começo, vai ser mais um ano de São Paulo brigando contra a zona de rebaixamento e colocando em xeque a temporada seguinte. Esse ano, São Paulo disputa a Libertadores porque no ano passado teve o ponto fora da curva de ficar no G6. Mas em 2024,
só disputou a Libertadores porque teve um ponto ainda mais fora da curva, que foi o título da Copa do Brasil. Porque se não fosse isso, o São Paulo de novo ia disputar a Copa Sul-Americana. E aí fica naquilo que a gente discutia aqui no começo do programa. O São Paulo se acostumou muito fácil a não jogar Libertadores e jogar Sul-Americana. Isso é muito pouco para a história do clube.